Agora, eu na parte que me cabe, está? Cortaste? Não, está gravado, depois é... Pronto, então agora vou falar um pouco de mim. Eu comecei com 8 anos de idade, tenho 57, faço no dia 19 de julho, brevemente, 58 anos. Comecei com 8 anos de idade no Montijo a cantar fado. O meu falecido pai, que era executante de viola de fado e cantava muito bem, subejamente conhecido no Algarve e não só, na brincadeira disse-me, em cima da cama, recordo-me como se fosse hoje: filho, canta lá um fado. E eu disse: pai, mas eu não sei cantar. Não sabes? Como é que sabes que não sabes? Diga, porque eu nunca cantei, então canta lá. E eu não me esqueço nunca mais o fado canção na altura, que era o que eu quero ou não me quero. Acho que era a Maria da Graça que cantava. E o meu pai, depois de me ouvir, disse: pai, este gajo canta bem. E a partir daí comecei a fazer espetáculos na tertúlia tauromáquica de Montijo, com a falecida Maria Alim, com o Hermes dos Santos Moura, que era um guitarrista e foi viola de Hermínia Silva durante muitos anos, guitarra do Fernando Farinha, e optei, enverdei depois pelo fado, como executante de viola mais tarde. Enverdei pelo fado como fadista. E do primeiro espetáculo oficial que fiz, oficial, eu digo oficial porque foi realmente um espetáculo grande, foi nas festas de Nossa Senhora de Santa Luzia, não em Viana do Castelo, mas sim no Algarve, ao pé de Tavira, Santa Luzia de Tavira. E foi precisamente em 1966 que fiz esse primeiro espetáculo oficial. Mas já tinha cantado antes no Montijo, nas tascas, porque o fado antigamente era nas tascas que se cantava, guitarra, viola, havia leilões de garrafas de vinho do Porto, oferecidos pelos donos das tabernas, e o fado antigamente era assim que se processava. Cantava-se nas tabernas, às vezes letras escritas por aqueles poetas da época, contra a situação, contra o antigo regime, e que tinha que ser escondido. Os fadistas tinham que cantar em recintos, ou festa, ou recintos portanto, em privado, ou em tabernas, porque o fado, não, havia certas letras que a censura não passava, e então era a maneira de nós nos exprimirmos cantando nas tascas, que antigamente era assim que se fazia. Depois levávamos uma garrafa, que era ofertada pelo dono da casa, e nós vimos dizer: quanto é que vale isto? Agora vamos fazer uma rifa americana. E essa rifa americana, por exemplo, havia um que dizia 5 escudos, então havia outro que dizia 7, e automaticamente o que tinha dado 5 ficava sem a guita. E era assim que nós, no fim, arranjávamos dinheiro para dividirmos pelos músicos. Eu sou desse tempo, recordo-me perfeitamente bem. Depois, a vida muda, o tempo muda, e começámos a enverdar por espetáculos oficiais, já contratados. O meu descansado pai levou-me, como frisei há pouco, à festa de Santa Luzia, onde fui contratado, porque é uma festa que fazem lá anualmente, já há muitos anos, e à segunda-feira normalmente é a noite de fado, sábado, segunda, ou domingo não. E eu fui, não sei se é o meu pai que está a ligar para mim, mas ele já morreu, de certeza que não é. Ele pode falar, seria engraçado que fosse. Posso continuar a falar? E então o que é que acontece? Eu depois fiz espetáculos lá abaixo. Mais tarde o meu pai ouviu na ex-emissora nacional, na antiga emissora nacional, um concurso de fado em Lisboa, no Mercado da Primavera, porque havia a grande noite do fado e havia um Mercado da Primavera em Belém, que fazia na Feira dos Petiscos um concurso de fado amador. E o meu pai disse-me: Flaviano, tu queres concorrer? E eu disse: pai, é concorrer, concorro, mas sabe, em Lisboa, pai, é um bocado complicado. É pá, mas vai lá e tal. E o meu pai insistiu comigo e eu fui. Eu vou tentar ser breve e vou contar em poucas palavras. Vou resumir isto, porque isto é muito grande, eu senão estava aqui a tarde toda. E o meu pai concorri eu, e eu depois fui acompanhado por Manuel Martins à viola, por João Alberto na guitarra, que ainda pertence ao mundo dos vivos. O viola não, esse já faleceu, foi viola da Amália Rodrigues durante muito tempo. E era obrigatório cantar menor. Naquela altura não era por telefone que se faziam os concursos. Mandavam-se os telefonemas, hoje mandam-se telefonemas, põe-se a população toda da terra a mandar telefonemas e às vezes nem sempre ganha aquele que mais valor tem. Naquele tempo era um júri composto por António Rocha, que era na altura considerado o rei do fado menor, Teresa Silva Carvalho, Mercedes da Cunha Rego, Dr. Francisco Avilés, Alfredo Merceneiro, Lídia Ribeiro, Luís Guilherme e Ada de Castro. E eu, felizmente, concorri por eliminatórias, ganhei 7 eliminatórias e na final. Já farto, cansado de estar em Lisboa há tantos dias, na final depois fui concorrer. E havia um prémio monetário de 5.000 escudos para o primeiro classificado. E os restantes ganhavam todos 3.500 escudos, que naquele tempo, em 1974, era muito dinheiro, não é? Pelo menos para cotizar as passagens do Algarve. Ora, evidentemente, se eu passasse as meias finais, sabia que tinha a presença na final. O que aconteceu? Então ganhei 3.500 escudos. Mas, como fui o primeiro a cantar, e sabia que normalmente não era fácil, um concorrente do Algarve ir a Lisboa e conseguir se ingrar no fado, eu
disse ao senhor Dr. Francisco Avilés, que pertencia ao turismo, eu quero ir para casa, quero ir embora, quero ir apanhar o comboio do Barreiro, o comboio à meia-noite e tal, quero que chegava às 7 horas da manhã a Tavira. Epá, mas como é que o senhor vai embora se o senhor não sabe o prémio que tem ainda? Porque isto das taças é consoante a classificação. Há uma taça para o primeiro, o prémio de 5.000 é para o primeiro. Mas o senhor não sabe se fica em quarto, se fica em quinto, se fica em terceiro. E eu disse, então vou-lhe fazer uma coisa. Está aqui um rapaz de Tavira, que é militar, que está aqui em Belém, ele vai receber o meu prémio quando me chamarem por mim, e eu vou já para o Barreiro, que eu já estou farto de estar em Lisboa. E assim foi, recebo um cheque de 3.500 escudos, e ele disse-me, se o senhor ficar em primeiro, eu mando-lhe o dinheiro depois, o restante. Digo, não, eu sei que não fica em primeiro, porque eu vim representar o Clube Desportivo Tavirense. E normalmente, naquela altura, ninguém gostava que um algarvio ou um alentejano fosse a Lisboa ganhar o primeiro prémio. Primeiro prémio esse que foi ganho por uma grande artista, que hoje é uma vedeta em Portugal. Se não vejamos, ela dá pelo nome de Marina Mota. O segundo foi o José Amoedo, irmão da Esmeralda Amoedo, e o terceiro foi o Flaviano Ramos. Mas como eu já tinha uma certa simpatia pelo público, que frequentava a Feira dos Petiscos, e não só, era considerado um bom fadista também, havia quem quisesse que fosse um vencedor, não estando de acordo com a decisão do júri. Mas ganhou a Marina Mota. O que é que deliberaram então? Para não haver confusões, foi o militar que me foi representar. Dão a taça do primeiro classificado, porque não fui eu que ganhei, e essa taça foi oferecida pela Fernanda Maria. E diz lá, restaurante típico Lisboa à noite, 5º concurso de fado amador vencedor. E essa taça eu tenho na minha casa, que orgulhosamente guardo na minha casa. Não obstante essa taça, ganhou outros concursos, né? No Algarve. Um deles até estava a Esmeralda, aliás, não era a Esmeralda Amoedo, aquela rapariga do Algarve, Cidália Moreira e o Natalino Duarte. Pronto, mais tarde, o meu pai, que tocava nos aldeamentos turísticos e hotéis, no Algarve, eu comecei a enverdar também por esse sistema, de tocar viola e cantar, e depois comecei a acompanhar o pessoal lá no Algarve, artistas e não sei o quê. Depois vim para Paris. Para Paris como? Foi o pai da Maria Miriam, que tinha um restaurante Ribatejo no 20º, que tinha que com frequência, acho que até comprou uma vivenda em Pedras de Alrei. E ao ouvir o meu pai no espetáculo, disse, olha, que convinha um senhor que tocasse e cantasse para ir para o meu restaurante. Porque eu optei por uma pessoa que faça os dois serviços. Porque eu sei que o facto requer a guitarra portuguesa, sem dúvida. Mas eu agora optei por esse sistema. Como já não sou subsidiado pela Secretaria de Estado do Turismo, eu ponho só uma pessoa lá. Portanto, dou cama, dou mesa, dou um vencimento mensal, pago as passagens, é tudo à minha conta. E o meu pai disse, sim senhor, vou. Só que o meu pai, que nunca tinha saído do pé da família, mais tarde é que foi para o Canadá, com a Esmeralda Amoedo, perguntou-me, filho, tu não queres ir a Paris tocar pelo pai? Digo assim, pai, mas o senhor não me conhece. É pá, mas eu digo ao senhor que tu estás abalizado a ir lá e representar aquilo bem, não há problema nenhum. Eu digo, eu também não há problema nenhum, olha, eu estou-te contente, vendo a violinha, lá vi eu o caminho da Austerlitz, que nem sequer conhecia o senhor e foi por uma fotografia. Ele disse-me, olha, o senhor eu tenho olhos azuis, cabelo russo, que eu era mais louro quando era pequeno, quando era mais novo, e lá vim eu, apanhei o comboio em Santa Apolónia, lá vai o Flaviano para Paris. Cheguei à Gare de Austerlitz, nunca mais me esqueço, a 13 de fevereiro. Fui para lá, a Maria Miriam, quem é que frequentava a casa na altura? O Zé Nidovar, que era muito amigo da mãe da Maria Miriam, que eu não me recordo agora o nome da senhora, conheço bem, perfeitamente bem, mas não me recordo o nome. Sei que tinha uma irmã chamada Betina, que era mais nova, e a Maria Miriam, que tocava piano e cantava para os clientes. Eu cheguei lá, cantei, fiquei lá durante um mês e meio. Quem me foi substituir depois foi o Zeferino, que é professor no Conservatório da Évora, que toca a harpa, e que fez parte dos Três de Portugal, e então eu estive em Paris e fui novamente para Portugal. Ao chegar a Portugal, evidentemente, estranhando este ambiente, a cidade de luz, e as namoradas que aqui arranjei, fiquei muito triste com o meu regresso de Tavira. Mas passado pouco tempo, a Maria Miriam, conversando com a mãe, quem é que vamos mandar vir, quem não vai? Vem o Flaviano. Vem o Flaviano e o Flaviano acabou por vir novamente. Coincidências da vida, a minha mulher, que é a mãe dos meus filhos, já tem 26 anos casada comigo, foi conhecida precisamente no restaurante Ribatejo como cliente. Tinha ido jantar com uma amiga, eu estava-me a querer fazer com a amiga, porque eu era malandreco naquela altura, e ao fim e ao cabo foi precisamente ao contrário. Foi com a minha mulher que eu apanhei. E felizmente, depois já há 36 anos, tenho 2 filhos de quem gosto muito, uma menina com 20 anos e um rapaz com 32. Depois comecei a enverdar então pela vida artística a sério, porque pensei, bom, eu não sei fazer mais nada, tenho que tocar e cantar, e então fui para Lagos, para o J13, Caravela, acompanhando artistas como a Celeste Rodrigues, de quem tenho fotos lá em Tavira. Trabalhei com a Celeste Rodrigues no restaurante J13, acompanhei a Dona Fernanda Batista, a célebre criadora do fado da carta
e o Manuel Fernandes, já falecidos os dois, a Teresa Silva Carvalho, no Hotel Balaia Albufeira, estive a trabalhar na Aldeia do Mar, estive no restaurante que era a Cerca, tive o prazer de acompanhar no Parque Municipal de Tavira, e isto eu prova quem quiser, porque às vezes dizem que trabalhei com o Tony de Matos, mas se calhar foi só um sonho. Eu acompanhei o Tony de Matos, que nessa noite atuou com o Sr. Fernando Pereira, que tem uma banda, e o viola baixo dessa banda, na altura, recordo-me, é o Sr. Marinho Freitas, que hoje é viola baixo dos fadistas em Lisboa, que se dedicou ao fado. Portanto, eu tenho um currículo muito grande no fado, acompanhei muitos artistas, eu sei lá para onde é que andei, não posso enumerar em 50 anos de fado os artistas que eu conheci, César Morgado, Ada de Castro, Eugénia Lima, com quem trabalhei em Bordeira, Ada de Castro, eu costumo dizer que é muito boa senhora, que até me ofereceu uma camisa TV, quando eu era puto fui fazer um espetáculo com ela, na esplanada da Junta de Turismo Quarteira, acompanhado pelo meu pai, pelo Sr. Fernando Sousa, e ela disse para o meu pai, que número é que o miúdo veste de camisa? Eu sabia lá naquele tempo, camisa é que vestia. Isto até tem a sua graça, porque eu estou a falar à vontade, estou em família, e eu acho que assim é que é. As coisas têm que ser ditas com naturalidade, não programadas, e assim é que tem graça. E quando se fala a verdade, é assim porque se vê logo quem está a falar a verdade e quem está a mentir. Ela disse qual era o número de camisa, e eu disse, eu sei lá, minha senhora, que número é que calço de camisa ou que visto. E o meu pai disse, não há problema, o meu pai pega no fio, mete-me ao pescoço e manda dentro de uma carta. Mais ou menos, folgadinho, que era a medida da camisa. A camisa nunca mais aparecia. Ora, o meu pai, a Ada de Castro, tratava por tu. O meu pai acompanhava a Ada de Castro e todos os artistas que naquela altura se deslocavam ao Algarve. Ultimamente já não, porque, portanto, para não estarem a ensaiar o repertório e a não sei o quê, já levam artistas porque estão feitos uns com os outros, o que é normal. Mas naquele tempo havia duas parelhas de guitarras. É o Silvério de Sousa, o Fernando de Sousa e o Jonatas da Silva, já falecidos todos, não é? E eu descansado do meu pai Valdemar Ramos. Portanto, eram pessoas conceituadas no fado. Mais tarde apareci eu e comecei eu a enverdar então pelo fado como acompanhante de viola. Acompanhei, felizmente, muitos artistas. Muitos, eu não posso enumerar todos. Vasco Rafael, na Gruta das Figuras em Faro, Alfredo Duarte Júnior, o pai desse rapaz que esteve aqui recentemente em Paris, o Vítor Duarte. E eu sei lá quem é que acompanhei, Fernando Abate, Fernanda Pinta, sei lá, bom, não vale a pena. O Joaquim Campos e o Nuno da Guiar, em Albufeira. Até tenho uma peripécia engraçada. O Joaquim Campos estava a cantar, depois foi o Nuno da Guiar e o Nuno da Guiar tinha um dente postiço e caiu-lhe o dente e ele pega numa pastilha elástica e colou, e são coisas que se guardam, que dá vontade de rir, não é? A gente nunca mais esquece dessa cena. Portanto, depois foi assim, eu vim para Paris cantar, como frisei há pouco, depois o Agostinho, que tem um restaurante de saudade em Versalhes, que na altura se chamava a Pérgola, ou Pérgola, não sei como é que se pronuncia,